Estamos de volta com o programa Alma Querida, dando continuidade no e-mail interessante da nossa alma querida feminina. Ela, continuando, doutor, ela diz, sempre era traída. E no último, que eu achava que estava indo tudo bem, o rapaz me disse que não se achava merecedor da minha companhia, por eu ser boa demais. O que acontece nessa história, eu sempre fui traído. Nós sempre dizemos que precisamos tomar muito cuidado com o nosso vocabulário. Eu sempre era traída. Olha só a força que tem, eu sempre era traída. Nós sempre falamos que as generalizações, via de regra, são mentirosas. Sempre, nunca, todo mundo, ninguém, tudo, nada. Toma cuidado com isso. Todo mundo, ninguém, né? Todo mundo me faz isso, ninguém faz aquilo, tá entendendo? Nada acontece de bom para mim, tudo acontece de... Nossa, não é nada verdadeiro. Jamais. Jamais, isso não é verdadeiro. E a outra coisa também, eu sempre era traída, significa, uma pessoa que fala isso, ela espera ser traída, e aí atrai a traição. Uhum. O caso da mulher que apareceu no meu consultório com o marido, Sim. e ela era traída. Depois de 12 anos de casados, o sujeito humilhado, o rabinho no meio das pernas, e a mulher é uma fera. Sabia que esse crápula não prestava, há 12 anos que eu estou falando isso com ele e tal, né? Que ele ia me trair, que ele não presta, que ele ia acabar me traindo e tal, né? Eu virei para o sujeito e falei assim, você demorou 12 anos, você ama a sua mulher, mas nem tanto, né? Mas por quê? Você demorou 12 anos para satisfazer o desejo dela? Ela levou um susto, como assim? Falei, ué, você não fica no falando que ele ia... Você ficou impondo que ele te traísse 12 anos. E ele resistindo. Acabou acontecendo, agora você está feliz, né? Aí ela caiu em si, abaixou a cabeça, falei, veja o que você fez. Tá? O sujeito estava ali arrasado, porque na conversa que ele tinha tido comigo, aquela desgraçada, isso aqui é o mais triste, né? A outra fica sendo a desgraçada. Sim. Né? Quando na realidade, falei, olha, essa mulher você precisa rezar muito por ela, porque ela estava a seu serviço. Estava a seu serviço. E foi seduzir seu marido. Ele se deixou levar, porque você, afinal de contas, abriu o caminho. Estava sempre dizendo que ele ia te trair. Por que não dá graças a Deus por ter aquilo que tem? Por que não vitaliza a relação, ao invés de ficar pensando coisas negativas? Sempre assim. Agora, esse sempre fui traída é muito pesado. É muito pesado. Agora, o que acontece? Cria até uma situação de que, para mim, não ficou nenhuma vibração de verdade no que esse rapaz disse. Olha, eu não mereço que você esteja comigo, você é muito boa. Exatamente. Nossa, eu nunca vi uma desculpa tão Não é esfarrapada nada como verdadeiro. essa. Nossa. Os anos se passavam. Minha irmã se separou do meu pai, do pai do meu sobrinho, quando ele tinha 5 anos. E voltou a morar com os meus pais. Passamos a cuidar dele, desse sobrinho de 5 anos. Minha irmã, depois da separação, ficou ausente da criação do filho, pois começou a trabalhar como cuidadora de idosos e só estava em casa 2 vezes por semana. O pai dele ficou meses sem procurar o filho. Espera um pouquinho só, que interessante, né? Ela era capaz de cuidar de idosos, que são dependentes. Não cuidava do filho que não era idoso, mas era jovem e também dependente. Exatamente. Compreende? Sabe por quê? O filho também era dependente. Ela era cuidadora, mas qual a diferença entre o jovem e o idoso? O idoso está na fase decrescente de exigências. O filho está na fase ascendente de exigências. Então chega na puberdade, ele está subindo. Então ele exige muito mais da mãe do que um idoso. Mesmo porque a mãe podia ficar com os idosos, aquela não dava tanta satisfação como tinha que dar para o filho. Por quê? Porque tinha a irmã e a mãe que cuidava do idoso. Ou melhor, cuidava do filho dela. É sempre uma coisa muito triste isso. Quando nós subtraímos a alguém a responsabilidade. Transferimos, né? Muitas vezes, isso tem aquilo, você como psicanalista, né? Que o Freud chamava de lucro secundário. A avó podia se realizar com aquele neto, porque os filhos estavam indo embora. Às vezes os avós tiram os netos da guarda dos filhos deles porque eles não querem ficar sozinhos. Exato. E se sentir inúteis. E essa irmã, que não conseguia levar nenhum relacionamento adiante, ela se apegou ao sobrinho. Exato. E também o sobrinho passou a ser uma espécie de tapa-buraco afetivo da avó e da tia. Muito bem, isso mesmo. O pai dele ficou meses sem procurar o filho.
E hoje tem mais 5 filhos depois que se separou da minha irmã. Quer dizer, esse pai tem mais 5 filhos depois que separou da irmã. Esse sobrinho tem 5 meio-irmãos, né? 5 meio-irmãos, exatamente, doutor. Atualmente, ele é mais presente na vida do Mateus. Quer dizer, o filho agora descobrimos que chama Mateus, o sobrinho dela. E minha irmã também começou a olhar mais pelo filho. O pai começou a ser mais presente na vida do filho. E a irmã também começou a olhar mais pelo filho. Tento ensinar ao Mateus coisas boas, mas desde cedo ele demonstrou que não queria nada, só aproveitar as coisas boas, sem obrigações. Hoje, ele tem 14 anos e por mais que deixe de castigo, e explico a realidade da vida, ele sempre apronta. Isso por quê? Porque o preparo tem que ser feito até os 14 anos. Como eu disse no início do programa, tá aí, ó, exatamente voltou, né? Como eu disse no início do programa, tem que preparar até a puberdade. Porque quando chega na puberdade, começa a rebeldia. Por quê? Porque aparece o corpo astral, o emocional. E o emocional nosso, no planeta de provas e expiação, ele traz a marca do passado, que é da indisciplina, da insubmissão, do egoísmo, compreende? Da covardia, da ausência de responsabilidade. E isto, nós temos que corrigir tudo isso na infância. Uma das razões pelas quais Jesus disse, ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo, é porque nós temos que voltar sempre a cada encarnação a sermos crianças. Por quê? O que uma criança é? É a coisa mais bonita do mundo, né? Sempre que eu vejo uma criança de colo, assim, ou se não ainda pequena, grudado na mamãe e no papai, tá ali, papai e mamãe são deuses. Tanto é que eu chamo o 5º mandamento de mandamento catraca, né? Porque o 5º mandamento diz assim, honrarás a teu pai e tua mãe para ter uma dilatada vida sobre a terra. E por que é o mandamento catraca? Porque os 4 anteriores dizem respeito a Deus. Os 5 últimos dizem respeito ao próximo. Né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, você vai ter um dia da semana para Deus, e o 4º, honrarás teu pai e tua mãe. Tá entendendo? O 5º, o 5º, honrarás teu pai e tua mãe. Depois vem o 6º, não matarás, não adulterarás, é tudo referente ao próximo. Não levantarás falso testemunho e não cobiçarás nada do teu próximo. Então, o 4º é o relacionamento com o pai. Ou seja, a gente aprende isso em família. A lei divina, os mandamentos, o evangelho, a maneira de se comportar, nós aprendemos em família. E quando aprendemos? Enquanto somos crianças. Aos 14 anos, eu disse, nasce o astral. O astral é emocional. E o astral que nós trazemos precisa ser educado, porque o que se manifesta é o que está registrado no perispírito. No gene, está entendendo? Na marca perispiritual. As nossas emoções aparecem. Quando elas aparecem, muitas vezes entra em conflito com o astral do pai, com o astral da mãe. Se não tiver feito o controle, aprendido a obedecer desde cedo, não vai obedecer agora. Fica difícil. Vai criar um conflito. Por isso que a adolescência é essa época desse jeito. É preciso que seja criança. E a criança está sempre segurando o baixo do papai e da mamãe, né? E está ali, está obediente. Papai fala, mamãe fala. Papai e mamãe são deuses. É por isso que é esse mandamento, o 5º, né? Papai e mamãe são meio deuses até uma certa idade. E depois viram próximo. Exatamente. Deus e próximo. Então nós temos que tomar esse cuidado de educarmos os nossos filhos muito bem antes da puberdade. Porque na puberdade, aí fica mais difícil. O amor tem que ser um amor exigente. No Evangelho está escrito assim, num dos Salmos, né? Deus faz sofrer aqueles a quem ama e chicoteia aqueles a quem toma como filhos. Outras traduções dizem, e disciplina aqueles a quem toma como filhos. É sempre assim. Né? O pai do filho pródigo deixou o filho dele cair no mundo. E não foi atrás. Ele teve que se haver com a experiência dele. Quando ele estava lá no fim da vida, no fim da viagem dele, da indisciplina, da insubmissão, alimentando porcos e comendo comida de porco, aí ele caiu em si. É o sofrimento que traz de volta. Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os servidores, ou seja, aqueles que obedecem, que têm submissão, são tratados melhor do que eu. Sofrimento que sempre faz crescer. Exato. Está lá. Doença, caminho para a cura. Ele não está metido com drogas, menos mal, né?
Bebeu duas... Menos mal em termos. Menos mal em termos. É, porque ela está pensando em drogas. Ela está E pensando... o pensamento tá certo. dela é forte, viu? O negócio da Exatamente. traição. Isso. Ela precisa tomar cuidado para não fazer... Viu, alma querida? Não seja fazendo profecia negativa nem bruxaria para o seu sobrinho, hein? Não busque que encontre. Né? Exato. Ele não estava metido com drogas, bebeu 2 vezes quando tinha 13 anos. Acho que pode tudo, ele acha que pode tudo. E nada vai acontecer com ele. É típico da adolescência. Típico. Faz suas próprias regras, rejeitando as nossas. Exatamente, é o que eu vejo disso. Quando chega nessa idade, vai fazer exatamente isso. Ela informa que ele está sendo acompanhado por um psicólogo. Deus permita que esse psicólogo entenda alguma coisa de transpessoal e possa ajudá-lo nesse sentido, né? Para mostrar o outro lado, que muitas vezes esses jovens, eles têm um discernimento muito grande. Nós já contamos várias vezes o caso de um deles que apareceu no nosso consultório, ele vinha da clínica de drogaditos. Os pais médicos pediram que eu atendesse o filho. E o filho foi levado ao meu consultório por 2 monitores da clínica e pela dona da clínica. E ele entrou, tendo um discurso igual a esse aí. Eu preciso fazer o que eu quero, papapá, eu sou tal, né? Eu falei, e quem são esses 2 aí fora? São monitores. Por que você não pode vir sozinho? Não, na clínica não pode. Então você não pode fazer o que você quer, né? E essa senhora é a dona da clínica. Teve que vir com você? Não deixa a gente sair. E essa entidade que está atrás de você, com uma corrente enferrujada na mão, em cuja ponta tem um arco de lata que está no seu pescoço. Ele era filho de espíritas. É sempre bom. Eu tenho facilidade de ajudar os filhos de espíritas que estão nessa situação. Os outros ficam muito tempo. Filho de espírita recupera logo. Porque está sabendo já. Foi semeado antes, lá na infância. Evangelização infantil, mocidade. Esse jovem tinha passado por tudo isso. Então ele tinha um substrato em cima do qual eu pude trabalhar. Hoje é um aviador aí, tá numa boa. Tá. Hoje venceu, está vencendo. Sempre me sentia sem chão quando não ia ao centro, mas não queria aceitar a ideia de que tinha que trabalhar a mediunidade. Novamente a resistência da mediunidade. E novamente a resistência da mediunidade, eu pergunto uma coisa. Ela é a adulta da parada. Qual a diferença entre o comportamento dela e do sobrinho? Exatamente. Entendeu o que eu falei da insubmissão e da rebeldia? Exato. Ela também está sendo rebelde. Exato. Aos 34 anos, tive síndrome do pânico. Véspera de 35. 5 vezes 7. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Então, o que aconteceu? No caso dela, um negócio muito interessante. Ela sempre que você... Olha só, eu disse agora há pouco. Quando você faz o outro esperar, é você que está esperando. Exato. E, de repente, você se defronta com a cobrança. Eu digo, cuidado com o uso que você faz dos talentos. Porque se você enterrar o talento, Deus vem cobrar. E outra coisa, né? Na palavra dos talentos diz assim, a quem tem mais se lhe dará e terá abundância. A quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Jesus diz, se o teu braço é motivo de escândalo, arranca-o e o atira fora. É melhor você nascer aleijado, perder o olho, tal, do que ir parar no fogo do inferno. Ele falava isso com criaturas vivas. Você não vai entrar aleijado no plano espiritual. Ou seja, ele estava falando de reencarnação. Agora, se você faz uso inadequado de um talento qualquer, você vai ter 1000 avisos do oficial de justiça. Olha, você está devendo isso, pague, senão vai ter mal. Cobranças. Cobranças. Você não dá bola, de repente vem o oficial de justiça, olha, tem aqui um mandado de penhora. E penhora o seu talento. E vai para a praça. E vai à praça. Ele é advogada também. Vai à praça. Vai à praça significa, vai fazer um leilão daquilo que é seu. Exato. Mas nem precisa, porque espiritualmente o seu talento já tem dono. Porque eu falo assim, tudo que é enterrado, toda tumba tem guarda. Então, se você enterra um talento, para você desenterrar tem que lutar com os guardas. Os guardas são os obsessores, que não querem que você mude, porque eles vão continuar vivendo das energias que você fornece com aquele comportamento inadequado. Ela se recusou a cuidar da mediunidade, o que aconteceu? De repente, pânico. O que é pânico? Não pode dormir mais. Porque se dorme, passa para o outro lado, veja só, começa a ter insônia, passa para o outro lado, vai encontrar os amiguinhos, e aí começa a se assustar. Aí começa a andar pelo mundo assim, ó,
E começa a ver demônio em tudo quanto é lugar. Isso dá o pânico. Muito bom. Ela continua, mas só percebi que precisava de ajuda quando não mais conseguia sair de casa. Né? Veja o síndrome só. do pânico. Foi penhorada completamente. Né? Penhorada, foi para a praça, foi para... Perdeu. O que ela fez da liberdade? Perdeu. Olha que interessante, hein? Ela não se submeteu a entregar a liberdade aos dirigentes do centro espírita, nem às entidades superiores. O que aconteceu? Perdeu a liberdade. Preferiu. Enterrou um talento. E, como eu digo, foi penhorado e foi à praça. E vai ter que dar conta disso. Exato. Nisso, já tinha passado 1 ano. Fui ao centro e lá me orientaram a procurar ajuda médica, que utilizassem métodos naturais. Encontrei uma psicóloga que trabalhava com florais e, junto com um tratamento espiritual, consegui uma melhora. Mas o resultado só foi definitivo quando assumi minha mediunidade aos 37 anos. Que beleza. Bom. Deus que abençoe isso. O Paulo de Tarso diz assim, de tudo dai graça, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus que abençoe os seus obsessores, Deus que abençoe a sua síndrome do pânico, doença caminho para a cura. Como você diz, né? Foi um personal trainer dela. Exato, o seu obsessor é personal trainer. E agora, veja só, a sua insubmissão, você foi insubmisso, vai perdendo. Uhum. Até que você começou a fazer o quê? O que está também na palavra dos talentos, mas para o enterrador. O enterrador, o que diz para ele? Tira dele o talento, entregue-o àquele que tem 10. A ele, atai-o de pés e mãos, cria restrições. Uhum. Lançai-o às trevas exteriores, a síndrome do pânico. De lá não sairá enquanto não pagar até o último centil. Não vai sair disso enquanto não for no centro espírita, cuidar da mediunidade, cuidar de si e tomar consciência. Abrir os olhos, deixar de ser nariz empinado. Exato. Então vai abaixar a cabeça. É a submissão. A história parece bonita. Hoje, aos 38 anos, sinto-me fortalecida diariamente. Meus desafios continuam, mas me sinto com mais fé para enfrentar. Trabalho no centro de Umbanda e estudo os livros da doutrina. Sim. Trabalho no centro de Umbanda. O que ela faz? O centro de Umbanda é uma preferência dela. Qual a diferença entre a Umbanda e o Espiritismo clássico? Eu sempre digo, no Espiritismo a gente privilegia a mensagem. Exato. Na Umbanda é privilegiado a pessoa. Então você vai na Umbanda, você tem colo. Compreende? Você é atendido por um preto velho, por uma entidade, Recife, e te põe no colo. Você vai no centro espírita, você senta e ouve uma palestra. Você tem que usar a cabeça. Na Umbanda você usa muito o coração. Compreende? E aprende muita coisa. Agora, no centro espírita você tem que usar a cabeça. Uhum. Meu maior desafio é encontrar uma pessoa para construir minha família e ter meus filhos, pois tenho uma grande vontade de exercer a maternidade. Olha, você tem vontade de exercer a maternidade, você quer ter os seus filhos. Então eu vou fazer o papel do seu parceiro, tá? Nada disso, moça, vamos ter os nossos filhos. Por que tem que ser só seus? Na realidade é assim que você é, viu, alma querida? Uhum. Junto com meus pais, criei meu sobrinho como um filho. Sempre que posso, o faço entender que tem que respeitar a mãe, o pai e agradecer a oportunidade. Lembra que eu falei há algum tempo, alguns minutos atrás, como é que ela estava usando isso também em benefício dela, falando do lucro secundário? Isso. Quero ouvir do Senhor uma orientação para ajudar o meu sobrinho e como manter minha ansiedade controlada para encontrar uma pessoa boa para a minha vida. Tenho 38 anos e logo ficará difícil engravidar, pois além de engravidar, quero também adotar. Muito bonito, hein? Só para concluir, depois... Né? Eu falaria bastante sobre a adoção, mas que a gente não sei se não vai dar hoje. Né? Espero que tenha conseguido passar minha história. Um grande abraço, que Jesus possa sempre te abençoar. Um grande abraço, doutor Adão. É uma alegria imensa ter me ocupado de todo esse e-mail. É muito bom que ela fale tudo isso, que ela tenha todos esses projetos. Projetos, muito bonito. Projeto de adoção, projeto de engravidar. Eu tenho uma história bonita que eu acho que já contei essa história aqui. Agora ela fala assim, orientar, ajudar o sobrinho. Quer dizer... Olha, para você ajudar o sobrinho, faz o seu sobrinho descobrir a mãe dele. Isso que é importante. Se ela faz o sobrinho descobrir a mãe dele, ela está ajudando bastante o sobrinho. Agora, se ela se coloca no lugar de mãe do sobrinho, por que ela está com esse problema agora?
de querer adotar, todo esse desafio interno dela. Porque o sobrinho está saindo da esfera dela. É muito mesmo. Então ela agora está deixando de ser mãe. Exato. Se ela está deixando de ser mãe, e agora? Eu quero. Lembra que eu falei no começo que esse sobrinho estava a serviço dela e da mãe dela, quer dizer, estava preenchendo. Está aprovado isso agora. Parece que nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Então, e eu achei interessante porque justamente essa colocação que o senhor fez, ela quer substituir o sobrinho por uma adoção ou por um filho, né? Exato. Então, vamos encerrar, nós chegando ao final do nosso programa, Dora. Eu vou prometer uma coisa, nós voltamos a falar sobre isso no outro programa. Nós voltamos a falar sobre isso nesse programa e nós agradecemos o carinho da sua companhia. Fique conosco no próximo encontro.